Bom dia, moçada! Vamos para mais uma aula de refração. Para falar a verdade, a gente vai ver lâminas de faces paralelas e profundidade aparente. Mas a gente não vai ficar olhando só isso. Eu quero fazer muita questão. Lembra que eu quero resolver todas as questões que já caíram na Federal de Santa Catarina de refração. Eu peguei agora desde 96. Só que tem questão que mistura com olho humano, que nós não vimos ainda, mistura com lentes, que nós não vimos ainda, mas vamos ver. Quando cair lentes, eu vou resolver as de refração que envolve lentes. Olho humano que envolve lentes e refração, tá? Que a gente vai resolver. Aula passada, a Larissa, que o nome dela real é Érica, nem ela sabe disso, mas eu conversei com a mãe dela e a mãe dela falou que é Érica. Ela me mostrou uma coisa que eu fiz errado num exercício passado. Eu dei o gabarito certo, mas falei uma besteira no meio. E ela sabe porque a gente resolve muito isso. E eu falei muito isso pra vocês. Tem gente que nem percebeu que eu já mudei o vídeo. Mas eu falei que a frequência varia quando variar o meio. Não! Cacaca, sujo! A frequência só varia quando variar a fonte. Quando variar o meio, varia o quê? A velocidade da onda. Quando vai para um outro meio com características físicas diferentes, uma delas que nós falamos, o índice de refração. Vou resolver a questão para que você entenda, né? Para deixar bem claro, a questão que eu tirei da aula passada eu vou resolver agora. Beleza? Então vamos lá? Considere as seguintes afirmativas relacionadas aos fenômenos que ocorrem com um feixe luminoso ao incidirem em superfícies espelhadas ou ao passar de um meio transparente para o outro. 1. Quando um feixe luminoso passa do ar para a água, sua frequência é alterada. Errado. A frequência de uma onda só se altera quando alterar a sua fonte. O que altera quando se altera o meio é a velocidade. Aí há uma refração. Então vamos lá. Veio do ar para a água. A velocidade da onda diminui. Logo, o comprimento de onda diminui e a sua frequência permanece a mesma. O que caracteriza uma onda eletromagnética é a sua frequência. Não tem lógica eu falar que a luz vermelha vem do ar e passa para a água e daí ela muda a sua frequência. Eu estou dizendo que ela vem do ar, vermelha, e quando chega na água fica laranja. Isso não existe, tá? Porque uma onda eletromagnética é caracterizada pela sua frequência. Então, na verdade, só vai alterar se alterar a fonte que está emitindo aquela onda. 2. Então, 1 é falso. Um feixe luminoso pode sofrer uma reflexão interna total quando atingir um meio com índice de refração menor do que o índice de refração do meio em que está se propagando. Lembra? Para haver uma reflexão total, o raio de luz tem que estar vindo do maior índice para o menor índice. O raio tem que estar se afastando da normal. Não é a única condição, né? O ângulo de incidência também tem que alcançar um valor maior que o ângulo limite. 3. O fenômeno da dispersão ocorre em razão da independência entre a velocidade da onda e sua frequência. Gente, olha só, não existe essa independência entre a velocidade e a frequência, lembra? A frequência caracteriza a onda eletromagnética. Vamos pegar o VAVAV, vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Cada uma delas é caracterizada pela sua frequência. E cada uma delas possui um índice de refração diferente para o mesmo meio. E então, se cada uma dessas frequências possui um índice de refração diferente para esse mesmo meio, cada uma dessas ondas eletromagnéticas também vai possuir uma velocidade diferente para esse mesmo meio, devido ser as suas frequências diferentes, ou seja, ondas eletromagnéticas diferentes. Então, há uma dependência e não independência. O princípio de Huygens permite explicar os fenômenos da reflexão e da refração das ondas luminosas. Sim, vamos lembrar, princípio de Huygens. Cada frente de onda serve como uma nova fonte de onda. Isso explica reflexão, explica refração e explica também difração. Tá? Não foi Huygens que explicou, mas o seu princípio é usado para explicar isso. Então, somente a 2 e a 4 se fazem verdadeiras. Beleza? Tranquilo? Agora foi bem explicadinho. Vamos passar por uma coisa que cai muito em Enem. Vamos ver? Olha só. Quando você vai pescar um peixe usando uma lança? Quem nunca?
né? Todo mundo já deve ter pescado um peixe usando uma lança, né? Tá uma lança na mão, todo mundo tem esse hábito de andar com lança na mão, tô andando, olho na praia, um peixe, vou jogar a lança, vou pescar. Bom, quando você vai pescar um peixe, ou quando você vê o fundo da piscina, você realmente está vendo o fundo ou uma imagem do fundo? Uma imagem do fundo. E essa imagem é uma imagem virtual, que se encontra mais abaixo do peixe real ou mais em cima? Mais em cima, tá? Isso que você está vendo é uma imagem desse peixe. A imagem, nesse caso, está mais próxima da superfície da água. Aqui nós temos a maneira de encontrarmos a altura aparente. A galinha, a altura aparente, é igual à profundidade, ou altura real, profundidade real, vezes o índice de refração onde se encontra o observador, nesse caso seria o ar, sobre o índice de refração onde se encontra o objeto. Nesse caso aqui é a água, pois o peixe está na água, tá? Então, na verdade, você não vê o peixe, você vê uma imagem do peixe, uma imagem mais em cima, e uma imagem virtual. Olha só, aqui essa foto foi tirada com a lente metade dentro da água, metade fora da água. Olha como dá uma discrepância na imagem. Por quê? Porque nós temos a luz vindo pelo ar e depois a luz vindo pela água, com velocidades diferentes, tá? Parece que a pessoa tá quebrada, né? E também morta, né? Porque olha só como tá branca. Embora deve estar mais bronzeado que muita gente que está assistindo a aula aí, que faz tempo que não vê nem sol, né? Um bando de vampiro. Olha só, aqui nós temos uma placa, seria um objeto de acrílico sobre uma régua metálica. Nota como eu vejo a imagem da régua mais em cima. Então eu vejo uma imagem. E essa imagem é uma imagem virtual, né? Por exemplo, quando o professor gringo, muitos de vocês não conhecem, mas é um amigo meu, né, que dá aula de espanhol, quando ele vai pescar usando um arco e flecha, né? Isso aqui é um amigo de infância dele. Quando ele vai pescar, ele deve jogar a flecha onde ele vê o peixe, numa posição mais em cima ou numa posição mais embaixo? Ele deve jogar a flecha numa posição mais embaixo, porque o que ele vê mais acima é a imagem desse peixe. Tá? O peixe real está mais embaixo, beleza? A imagem mais em cima e o peixe mais embaixo. Estou falando isso e já falei, vou falar várias vezes, porque isso cai, é cobrado em prova de Enem, cobrado em prova de terceirão, cobrado em prova de UFSC, cobrado em prova de qualquer lugar. Então eu vou passar várias vezes isso aí. A imagem que você vê, a imagem é uma imagem virtual, numa posição mais em cima de onde se encontra o peixe real. Então, esse cara tem que jogar a flecha numa posição mais embaixo da onde ele está vendo o peixe. Porque, na verdade, ele não vê o peixe, ele vê a imagem do peixe. Vamos ver essa questão que caiu na Federal da Santa e Bela Catarina de 2018. Olha só o que ele diz. Anualmente acontece em Florianópolis a temporada de pesca artesanal da tainha. Nesse período, as canoas e embarcações motorizadas podem cercar o peixe mais famoso da ilha. Para fazerem o cerco da tainha, as embarcações contam com o auxílio de vigias olheiros na areia da praia. Sua função é olhar para o mar, a fim de perceber a passagem das tainhas nas ondas. Na figura abaixo, temos um olheiro observando a passagem de algumas tainhas com a ajuda do binóculo. Notem que a imagem que ele vê da tainha é nítida. A gente vai usar isso nesse item. Eu vou resolver só os itens que falam sobre refração. Sobre instrumentos ópticos eu não vou resolver. Ó, 01. A imagem da tainha pode ser vista porque a água do mar está transparente para a luz do sol. Note, ele está vendo a tainha de maneira nítida, sem estar embaçada. Então a luz está passando por um meio chamado transparente. Então a luz, que se ela está passando por um meio transparente, o meio que é a água é transparente. Se eu estivesse vendo ela de maneira embaçada, era translúcido. Se a luz não estivesse passando, ou seja, eu não estivesse vendo a tainha, era opaco. Então a 01 é true, é verdadeiro. Olha a próxima. O olheiro sem binóculo vê a imagem da tainha em uma posição mais distante da superfície que separa o ar da água. Note, ele está vendo o peixe e a imagem está mais em cima, ou seja, mais próximo da superfície, e não uma distância maior. Então é falso. Tá? Então caiu na Federal. Enem cai direto, tá? Onde você deve jogar a flecha, onde você vê o peixe, na posição mais em cima, na posição mais embaixo. Deve jogar mais embaixo, porque o que você está vendo é uma imagem virtual desse peixe. Olha essa outra questão que caiu na Federal. A figura mostra um lápis de comprimento AB
parcialmente imerso na água e sendo observado por um estudante. Assinale as preposições corretas. Então aqui tem um zóio, né, o olho do estudante. Vou tirar a megamente daqui para você ver, tá? Aqui está o olho do cara. E essa questão trouxe bastante dúvida para o aluno, porque o aluno confundia isso aqui, que está tracejado, como sendo raio de luz. Não, o raio de luz está aqui, ó. Aqui tracejado seria onde estaria o lápis real, e aqui a imagem, tá? Vamos melhorar esse desenho. Olha só, olha o zoião lá. Para que esse cara veja o lápis, tem que sair luz do lápis. Vamos fazer um raio de luz só. O raio de luz incide. No ponto de incidência, eu desenho a normal. Da água para o ar, deve aproximar ou afastar da normal? Afastar da normal. Esse raio que chegou no olho do cara é que eu devo prolongar, que vai formar a imagem. Olha a imagem aqui, ó. Uma imagem mais em cima da posição real. Então ele está vendo uma imagem virtual e mais em cima. E note, o raio de luz quando saiu da água e foi para o ar, ele se afastou da normal. Então ele está falando do raio de luz, não confunda com a imagem que você está olhando aqui. Então olha só, vamos fazer 01. O estudante vê o lápis quebrado na interface ar-água, vamos tirar megamente, sendo o fenômeno explicado pelas leis da reflexão. É errado, é falso. A reflexão não, é a lei da refração e não reflexão. Está escrito reflexão ali. O estudante vê o lápis quebrado na interface ar-água porque o índice de refração da água é maior do que o ar. Sim, né? O índice de refração da água é maior do que o ar. Isso você tem que saber. O feixe luminoso proveniente do ponto B, ao passar da água para o ar, se afasta da normal, sofrendo desvio. Sim, eu mostrei para vocês. Da água para o ar, ele vai se afastar. O observador vê o lápis quebrado na interface ar-água porque a luz sofre dispersão ao passar do ar para a água. Não é a dispersão que explica esse fenômeno, e sim a refração. O ponto B' visto pelo observador é uma imagem virtual, sim, ó, né? Feito por prolongamentos de raio. É virtual. Tá legal, agora vamos numa questão da Wen, né, que caiu em cima de uma experiência. Ele tinha lá uma cuba d'água, um aquário, tá? E nesse aquário ele não falou a substância que ele tinha lá dentro, daí ele pegou um feixe, um raio laser, né, e colocou esse raio laser dentro da água, e esse laser fez essa trajetória, uma trajetória curva. Daí ele falou assim, baseado nisso, podemos concluir que o princípio da propagação retilínea da luz nem sempre é válido. Tem exceção. Falso. A luz viaja em linha reta, é um princípio da óptica geométrica. Ela viaja sempre em linha reta. Professor, mas não está viajando em linha reta, está fazendo curva. Ela está viajando em linha reta. Não, professor. Ó, esse experimento eu posso replicar aqui, menorzinho, ó. Então, o que acontece? Ó, não sei se vocês estão vendo, ó, ela está funcionando como uma lente aqui para mim também, né? Ó. A minha imagem está saindo rebatida lá do outro lado, né? Não sei se você pode ver aqui, ó. Essa aqui é essa orelha aqui, né? Ó. Mas depois eu explico isso quando estiver trabalhando lentes. Então presta atenção, aqui eu tenho um raio laser, note, quando esse raio laser vai chegando no fundo, a propagação dele começa a ficar curva. Ó ele fazendo uma curva. Tá? Ó ele fazendo uma curva. Não sei se você consegue ver isso. Tá? Se você não consegue ver, eu tenho aqui melhor para você ver. Olha só, vamos trabalhar. Olha o raio de luz fazendo a curva, tá? Ó, dentro do aquário ele está fazendo uma curva, a propagação não está sendo retilínea. Na verdade, está sendo retilínea sim. O que eu não falei para vocês sobre essa água e sobre essa água do aquário ali, é que um dia antes, 24 horas antes, a gente colocou açúcar, né? Então eu coloquei bastante açúcar e deixei esse açúcar precipitar, fazendo camadas de densidades diferentes. Quanto mais próximo ao fundo, maior a densidade da água. E quanto mais densa, maior é o índice de refração. Então, olha só, vamos colocar aqui uma animação que eu fiz para explicar isso para vocês. Então, o raio de luz vai passar em linha reta, legal, quando ali a densidade sempre é a mesma. Mas agora, se eu coloquei açúcar e for baixando esse meu laser, vai chegar uma hora que eu vou ver que ele vai fazer essa curva, mais ou menos, né? Se eu ampliar camadas dessa água aqui, ó,
eu vou ver que várias camadas possuem densidades diferentes. Quanto mais abaixo, maior a densidade da água, pois mais açúcar terá precipitado. Então, quando um raio de luz está indo de uma camada menos densa para mais densa, é como ele estaria indo para uma camada de menor índice para uma camada de maior índice. E daí o raio de luz vai se aproximar. A mesma coisa vai acontecer na próxima camada, e assim sucessivamente. Uma curva, na verdade, nada mais é que a união de infinitas retas. Então a luz continua assim se propagando em linha reta, tá? O princípio de propagação retilínea é sempre válido. Beleza? Tranquilo? Da mesma maneira que nós temos o próximo experimento. Então presta atenção. Então essa experiência, ele também está falando que a luz faz curva. O que consiste essa experiência? Olha só, ele pegou uma garrafa de água, tá? Fez um buraquinho na base dessa garrafa de água e saiu um feixe. Daí ele colocou um laser aqui, e daí ele está falando, olha como a luz faz curva. Na verdade, quem está fazendo curva é o filete d'água. Professor, mas a luz está também fazendo a curva junto com o filete. Não, lá ela está presa dentro desse filete de água que está servindo como uma fibra ótica para essa luz. Eu já mostrei para vocês, já expliquei para vocês fibra ótica. Olha lá, ó. Então vamos apagar aqui para que a gente consiga ver melhor. Então presta atenção, vamos dar um pause aqui. Olha aqui, ó. Senhores, olha o que está acontecendo. A luz, ela está presa dentro da fibra ótica, fazendo várias reflexões totais. Nesse caso, o acrílico faz o papel da água. E está tanto a água quanto o acrílico estão imersas no ar. O acrílico e a água têm um índice de refração maior que o ar. O raio de luz está tentando ir do índice de refração maior para o menor. E o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite, ou seja, acontece a reflexão total. A luz ainda está a viajar em linha reta. O princípio da propagação retilínea da luz vale sempre. A luz viaja em linha reta, tá? E a questão mostra ali o filete de luz, né? A experiência mostra o filete de luz, desculpa, o filete de água sendo iluminado, tá? A luz está presa dentro desse filete. A água faz curva, mas a luz viaja em linha reta lá dentro desse filete curvo de água. Beleza? Tranquilo? Legal? Vamos fazer a luz mais uma vez, Fiat Lux, tá? E vamos continuar nosso coito pegajoso com lâminas de faces paralelas. Vamos fazer exercício sobre isso. Vai lá. Lâminas de faces paralelas, isso é muito importante. Quem não fez mapa mental ainda, vamos revisar essa teoria. Para quem não viu ainda, vai ver agora, tá? Muita gente já fez prática, muita gente já fez prova, espero que vocês estejam treinando prova, é importante isso. Então, olha só, eu tenho uma lâmina de vidro, e aqui eu tenho ar, e aqui eu também tenho ar. Essa lâmina, ela está submersa no mesmo meio, e ela é de vidro. Imagine que um raio de luz incida sobre uma dessas faces. Nesse ponto de incidência, eu desenho uma reta chamada normal. Se esse raio não sofresse desvio, ele continuaria em linha reta. Esse ângulo aqui é o ângulo de incidência. Mas ele está indo do ar para o vidro, então o que vai acontecer? Ele vai se aproximar da normal. Nesse ponto, na segunda face, eu desenho a normal também. Agora ele está indo do vidro para o ar, então ele deve se afastar. Mas ele afasta de tal maneira que o ângulo de incidência e o ângulo de emergência, é assim que eu chamo esse ângulo, vão ser iguais. Da mesma maneira que esse ângulo e esse ângulo são alternos internos, vão ser iguais. Se não houvesse a lâmina, esse raio seguiria esse trajeto. Mas devido à lâmina, ele veio nesse trajeto. Só que esse raio e esse raio prolongado são raios o quê? Paralelos, tá? Se eles são paralelos, o ângulo de incidência e o ângulo de emergência serão ângulos iguais. Se aqui é 30 graus, aqui celular também 30 graus. Olha o que eu vou falar, não tem desvio angular.
mas esse raio sofreu um deslocamento lateral. E existe uma expressão para achar esse deslocamento lateral. Vamos ver em cima de uma questão. Vai lá. Uma lâmina de faces paralelas de espessura 2 raiz de 3 centímetros é constituída de um material de índice de refração raiz de 3. Um raio luminoso propagando-se no ar encontra a lâmina sobre um ângulo de 60 graus com a normal. Tá aqui. Esse é o ângulo de incidência. O deslocamento lateral sofrido pelo esse raio luminoso, então, olha só, realmente houve um deslocamento lateral, né? Olha aqui, ó, o deslocamento lateral é representado pela expressão E, de espessura da lâmina, vezes o seno do ângulo de incidência, que é de 60 graus, menos o ângulo de refração, que eu não sei, sobre o cosseno do ângulo de refração, que eu não sei. E então, para eu trabalhar essa expressão, eu tenho que saber primeiro o ângulo de refração. Tenho o ângulo de incidência, falta o ângulo de refração. Tenho que fazer cálculo de refração, porque senão eu não tenho como continuar a expressão. Cálculo de refração, sei não. E é o ângulo de incidência, que é de 60 graus. 60 graus está junto com o ar. R é o ângulo de refração, que eu não sei quanto vale, mas o ângulo de refração estava no vidro. O índice de refração do ar vale 1 e do vidro vale raiz de 3, ele me deu no formulário, ele me deu no enunciado. Simplificando, eu tenho que o seno do arco R é igual a meio, só que R é um arco do primeiro quadrante. O seno de um arco do primeiro quadrante sendo igual a meio, eu tenho que esse arco é 30 graus. Achado aqui, coloco 30 graus aqui. Beleza. Colocado 30 graus, eu tenho um deslocamento lateral de 2 centímetros. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido. Lâminas de faces paralelas, já vi cair bastante na CAF, tá? Vestibulares menores também pedem, mas na CAF, quando pediu, só tinha que saber que o raio emergente era paralelo do raio incidente. Mas quando caiu na Unifenas, eles cobraram o cálculo, e daí ficou difícil, porque a Unifenas não dá formulário. Beleza? Vamos continuar o nosso conteúdo. Vai lá. Bom, como eu falei para vocês, eu quero resolver todas as questões de refração desde 96. Bom, mas essa questão que caiu em 96 não é só sobre refração. Só o item 8 é sobre refração. 1, 2 e 4 são sobre ondas, né? Se você já fez alguma prova, viu algum conteúdo de ondas, você já fez mapa mental, você já sabe do que eu vou falar. Se você não sabe, eu também vou explicar cada item aqui, olha só. 01. O som é constituído por ondas mecânicas ou longitudinais? Verdadeiro. Por quê? Mecânica precisa, necessita, carece de meio material para se propagar. O som não se propaga no vácuo. E são longitudinais. A direção de vibração e a direção de propagação são as mesmas. São paralelas, tá? 2. As ondas... Foco, paralela, foco, nada a ver. 2. As ondas mecânicas propagam-se nos meios sólidos, líquidos e gasosos. Sim, meio material, o som se propaga. Uma onda sonora não se propaga no vácuo. Verdadeiro, já caiu no Enem. Aqueles filmes de Jornada nas Estrelas, que parece aquelas explosões que o pessoal escuta no vácuo. Isso foram as explosões, né? Onomatopeias. Aquilo não se escuta no vácuo, né? Então é verdadeiro, o som não se propaga no vácuo. Agora da aula de hoje. A luz muda a direção de sua propagação quando passa de um meio para outro com diferente índice de refração. E aí, você colocaria verdadeiro ou falso? É falso o item. Para ficar verdadeiro, eu teria que colocar assim, ó. A luz pode mudar a direção de propagação quando passa de um meio para outro com diferente índice de refração. Por quê? Se o raio de luz incide sobre a normal perpendicular à superfície, vindo do ar para a água, não vai haver desvio, mas há refração. Isso cai bastante, não sei se você notou que eu comentei muito isso. O que caracteriza a refração, não sei se eu falei de fração, mas é refração, o que caracteriza a refração é a mudança na direção ou a mudança na velocidade da onda? Na velocidade e não na direção. Pode sim haver mudança na direção quando o raio incide de revesgueio, mas se está sobre a normal não vai haver mudança na direção, mas vai haver mudança na sua velocidade, ou seja,
acontecerá a refração. Então o item é falso. Muda a direção? Não, pode mudar, mas nem sempre muda. Quando incide perpendicularmente, não muda. Beleza? Isso cai demais. Vamos continuar? Vamos falar mais? Olha essa questão que caiu na UFSC. Essa questão da UFSC, ela tem um problema. No item 2, muita gente reclamou do item 2, a Federal não mudou o gabarito. Eu vou colocar até o comentário que a Federal fez sobre a questão no relatório oficial, tá? Não dá para ficar brigando com a Federal, mas eu vou mostrar meu ponto de vista. Essa questão tem itens que vão envolver também lentes, vão envolver também prismas, tá? Mas espelho plano e espelho esférico também. Se você não fez ainda os mapas mentais sobre esses conteúdos, não tem que se preocupar, eu vou falar sobre isso aqui e depois você vai ver com calma. Vamos falar de lentes ainda, vamos falar mais de prisma, tá? Mas era legal você já ter feito alguma prática sobre isso. Mas se não fez, não tem que se preocupar. Pedrinho, em uma aula de física, apresenta um trabalho sobre ótica para seu professor e colegas de classe. Para tal, ele monta um aparato conforme a figura abaixo. Era esse aparato aqui. E daí ele pergunta: é uma fonte de luz primária do tipo incandescente? Bom, aquelas bolinhas, tá? Aquelas lâmpadas que tem um filamento de tungstênio lá dentro, são as lâmpadas incandescentes, tá? Muita gente fala, professor, mas só essa bolinha eu deveria saber que é incandescente, porque eu já vi essas bolinhas aí com LED também, por exemplo. Mas é de praxe a gente falar que é sim. Uma fonte de luz primária, por quê? Porque ela, através da energia elétrica, transforma essa energia elétrica em sua energia luminosa. Ela não está refletindo a luz de uma outra fonte. Então ela é primária do tipo incandescente. Ela emite luz com temperaturas de 500 graus Celsius acima de 500 graus Celsius. 2 é uma lente côncavo-convexa. Bom, se você ainda não viu isso, né, não fez mapa mental, vamos só falar. Quando a lente termina o seu desenho em bordos finos, o nome dela termina em convexa. Eu tenho duas partes curvas, então o último nome vai ser convexa e a outra é côncava. Côncava-convexa é verdadeiro. Quando coloca em um meio adequado, pode se tornar divergente. Sim. Pergunta clássica. Além de bordos finos, sempre será convergente? Não. Depende do meio qual ela está imerso. Se o índice de refração da lente for maior que o do meio, a lente será, se tiver bordos finos, convergente. Mas se essa mesma lente tiver um índice de refração menor que o do meio, ela se torna divergente. Se você não viu ainda, fica tranquilo, tá? 3. É um prisma de reflexão total. É um prisma e está havendo a reflexão total. 4 é um espelho plano. Sim, é um espelho plano, né? Vamos fazer uma revisãozinha de espelho plano. É o único sistema óptico que ao mesmo tempo é estigmático. Cada ponto objeto tem um ponto imagem. Aplanético. Se o objeto está numa posição plana, a imagem também está numa posição plana. Eu acho que no estigmático eu dei uma soluçada ali no final, pode não ter ficado claro. Ó. Estigmático, cada ponto objeto tem um ponto imagem. Aplanético, se o objeto está numa posição plana, a imagem está numa posição plana. E também ele é ortoscópico, pois a imagem é semelhante ao objeto. É o único sistema óptico que é os 3 ao mesmo tempo. E sim, é um espelho côncavo. E 5 é um espelho côncavo? Sim, ó. A parte interna refletora. Os raios estão chegando paralelos e convergindo. E que ponto seria esse, sendo esse um espelho gaussiano que cumpre com as exigências gaussianas e os raios também? É o foco, né? Beleza. 0,1 é verdadeiro. O item 0,2 é que tem o nosso problema. Vamos ver? Zero 2. 1 está no foco da lente 2. Bom, sim, né? Todo raio que incide na direção do foco sai paralelo ao eixo principal, né? Tudo bem. 3 é um prisma cujo índice de refração é maior do que 1. Uma galera falou que é verdadeiro, professor. E eu não acho, não é errado. É maior do que 1, né?
mas na verdade é maior que 1,4. Muita gente falou assim, professor, olha só, é um prisma cuja refração é maior que 1? 1 é o vácuo, professor. Ele está considerando que o ar, então, é o vácuo, né? Porque isso aí está imerso no ar. Ah, professor, ele não disse que está imerso no ar. Ô, gente, é uma experiência que o Pedrinho fez pro professor. Você acha que ele colocou numa banheira d'água e levou? Não, é no ar. Então, olha só, ninguém vai ter um índice de refração menor que o vácuo. Então, o índice de refração do prisma é maior do que o do vácuo, então é maior do que 1. O pessoal falou que é verdadeiro. Só que a federal deu falso. Olha o gabarito oficial, ó. A 02 é falsa, tá? E eu vou colocar o relatório que a UFSC falou, né? Então, vamos ler e vamos mostrar. Olha só. Gente, é falso porque, vamos lá? A questão envolveu os princípios e fenômenos da óptica geométrica. Tirei lá do relatório da UFSC. A reflexão e a refração. O grau de dificuldade previsto foi fácil, mas o obtido foi o oposto, com uma frequência de 1,5%, uma das mais baixas entre as questões de física. Então, para mim, é que o aluno sabe muito isso, eles que redigiram errado. Quer ver? Apesar das alternativas corretas apresentarem frequências consideradas altas, as alternativas incorretas têm um alto percentual de escolha. Provavelmente o assunto não é abordado com a devida profundidade. A alternativa incorreta 02, com uma frequência de 31,9%, deixa evidente que o candidato, olha só, não percebeu que o prisma da questão era um prisma isósceles. Para refletir a luz daquela forma, deveria ter um índice de refração maior que... Ele está falando primeiro que você tinha que saber que era isósceles, ou seja, o ângulo aqui é 45 graus, mas ele não deu nenhuma menção sobre isso, tá? Ah, professor, mas houve uma reflexão total. E o queco, velho? Então, assim, ele não deu nenhuma referência dos ângulos. O aluno tinha que adivinhar isso? Pelos raios? Também não, é pouca informação. Então, se ele tivesse dito pra gente que era isósceles, daí beleza. Daí, olha só o cálculo. Olha só o que dá para nós fazermos, ó. Se aqui foi 45, aqui 45, por reflexão, o ângulo de incidência aqui também é 45, ó. O seno do ângulo limite é índice de refração do ar sobre o índice de refração do prisma, ou seja, o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Se ele me falasse que era isósceles enunciado, sabendo que aqui é 45 graus, eu faria uma semelhança de triângulos e saberia que esse ângulo de incidência também é 45 graus. Se é 45 graus, para ver reflexão total, o ângulo de incidência tem que ser maior que esse ângulo de 45. Então, ó, seno do ângulo limite é igual ao índice de refração do ar sobre o índice de refração do prisma. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 tem que ser maior que o índice de refração do ar sobre o índice de refração do prisma. O do ar é 1. Ó, pegando aqui, eu vou ter que o índice de refração do prisma é maior que raiz de 2, ou seja, maior que 1,4. Então, daí ele diz, ó, para refletir a luz de forma deveria ter um índice de refração maior que raiz de 2, ou seja, maior que 1,4. Mas daí você pode me falar, professor, mas 1,4 é maior do que 1. O problema é o limbo ali entre 1 e 1,4, né? Então, se fosse 1,3, não haveria reflexão total. Se ele tivesse nos dito no enunciado que aquele ângulo é de 45 graus para eu conseguir fazer a semelhança. E ele não fez isso. Então, assim, tá mal formulado. A gente entrou com muito recurso nessa questão, eles não consideraram, tá? Infelizmente. Eles deram falso. 0,4. Para que ocorra reflexão total em 3, o índice de refração do prisma deve ser maior que o do meio que está imerso, e a luz deve ir do meio mais refringente para o menos refringente. Sim! As leis da reflexão são aplicadas em 3 e em 4? 3 e 4. Só que 3, senhores, são leis da refração, né? Prisma é refração. Para quem não viu prisma ainda, vai ver, tá? Quem não fez a aula ainda de prisma, vai ver que a aula de prisma aqui é refração. Ah, já foi, 16. As leis da refração são aplicadas em 2 e em 3? Sim. Lentes e prisma são as leis da refração. Quem não viu ainda, vai ver. No aparato em questão, podemos afirmar que tanto a frequência como a velocidade da luz variam de acordo com o índice de refração do meio o qual o raio está se propagando. Olha como que é repetitivo, né? A frequência só varia quando variar a fonte. Tá errado, tá?
a velocidade quando variar o meio. Ao afastar o espelho 5 da fonte de luz, o espelho côncavo, na direção horizontal, a imagem conjugada por ele será real, invertida e menor. Ainda será um ponto luminoso aqui, porque os raios estão chegando paralelos. É falso, tá? Não vai ter ali a imagem da lâmpada. Tá legal? É isso que vai acontecer. Bom, o item 02 foi o que deu problema. Vamos continuar? Vamos falar mais de fenômeno? Vamos ver? Senhores, quando eu tenho uma lâmina de índice de refração N colocada dentro de um vidrinho, eu consigo ver essa lâmina lá dentro. Ou assim, ó, eu tenho aqui o vidrinho, né? E eu colocar aqui o vidrinho, eu consigo ver o vidrinho lá dentro. Você está conseguindo ver o vidrinho lá dentro? Olha lá, olha lá, lá, um vidrinho dentro do outro vidrinho. Ah, que coisa linda! Mas se eu mergulho isso em um líquido de índice de refração igual ao da lâmina, a lâmina vai ficar invisível lá dentro. Por quê? Presta atenção no cursor. O raio de luz vem do ar e entra no líquido. Eu vejo o líquido porque vai haver um desvio. Eu consigo ver os objetos porque os objetos desviam a luz. Refletir é desviar a luz. Daí esse raio de luz vai tentar ir do líquido para a lâmina, com o mesmo índice de refração. Ele vai passar como se nada tivesse acontecido. Ele vai ficar invisível lá dentro, vai ficar totalmente transparente. Quer ver? Vamos fazer aqui, eu tenho esse líquido aqui. Tá? Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos tirar. E vamos colocar. Está lá, vamos ver se é essa mesma. Então, você consegue ver vidrito aqui, né? Vamos colocar essa substância aqui dentro. Você consegue ver com a mesma facilidade o vidrinho lá dentro? Não, né? Muita gente vai perguntar, professor, o que você está fazendo com esse líquido no teu quarto? Primeiro que não é meu quarto, palhaço, é o quarto do meu filho. Segundo, que isso aqui é glicerina, que é usado para fazer sabão. A glicerina tem um índice de refração muito parecido com o do vidro, tá? Daí que se você olhar bem, você não consegue ver nitidamente o vidrinho lá dentro, porque a luz quando passa não sofre quase desvio. Vamos apagar aqui the light aqui mais uma vez. Opa, apaguei e acendi. Vamos apagar aqui para eu conseguir mostrar um negocinho aqui para vocês, tá? Então, olha só, o raio de luz, quando ele passa lá dentro, ó, ele sofre refração ao passar do ar para o líquido, que é a glicerina, tanto que você consegue ver o líquido, mas quando chega lá no vidrinho lá dentro, eles são muito próximos. O raio de luz passa como se nada tivesse acontecido, porque o índice de refração do vidro e desse líquido, que é a glicerina, são muito próximos. O vestibular vai falar que é o mesmo índice. Se é o mesmo índice, vai ficar totalmente transparente. Vai ficar invisível. Então, para você ficar invisível, é só você ter o mesmo índice de refração do meio que vos envolve. Nesse caso, o ar. Qual seria uma desvantagem em você ficar invisível? Você ficaria cego. Porque para que você consiga ver a imagem, ela tem que projetar sobre a retina. Mas se a luz passar por você como se nada tivesse ali, ela não vai se projetar na retina, então você não vai ver os objetos ao seu redor. Você vai ficar cego. E a Federal cobrou algumas vezes isso. Olha essa questão, que é das antigas. Uma lâmina de vidro de faces paralelas, perfeitamente lisas, de índice de refração N, é mergulhada completamente em um líquido transparente de índice de refração também igual a N. Observa-se que a lâmina de vidro torna-se praticamente invisível, isto é, fica difícil distingui-la no líquido, tá? E então é o que acontece aqui, ó. Ele ficou praticamente invisível lá dentro, tá? Para quem não acredita que está lá dentro, né? Achou que eu editei, tá aqui o vidrinho, ó. Tá lá dentro ainda, né? Então fica difícil distinguir, porque esse vidrinho tem um índice de refração muito próximo à glicerina, tá bom? Então os índices são iguais, beleza?
o meu filho, fala, nenê. Vem, papai. Vem aqui, papai. Ó, fala oi pra galera. Ó, tá gravando aqui. Tá gravando aqui, ó. Fala oi pra galera, filho. Oi, galera. Tudo bem? Tudo bem? Olha a sua janelinha. Mostra a sua janelinha pra eles. Tá de janelinha nova. Vai lá, o papai já vai lá, tá? Beijo, filho. Oi. Fala, meu amor. Derrubou toda a luz aqui. Fala, meu amor. Eu queria o seu celular para assistir o Wolf. Tá bom. Pega lá meu celular e pode assistir o Wolf, tá? Filmar em casa dá nisso, né? Filmar em casa dá nisso. Então vamos lá? Vamos continuar? Então ele colocou a lâmina lá dentro e diz: 01. A lâmina de vidro torna-se opaca à luz. É falso. Ela se torna transparente. A luz, ao passar do meio líquido para a lâmina de vidro, sofre reflexão total. Não sofre nada. Ela passa como se nada tivesse acontecido. A luz sofre forte refração ao passar do meio líquido para a lâmina de vidro e também desta para o meio líquido. Não sofre nada. Passa como se nada tivesse acontecido, né? Ele fica totalmente transparente lá dentro, beleza? Quando a luz passa do líquido para o vidro, ocorre mudança no seu comprimento de onda. Não muda nada, não muda a velocidade, não muda comprimento de onda, não muda a frequência, não muda nada, como se nada tivesse acontecido. Lembra, do líquido para o vidrinho que está lá dentro, né? Ó, do ar para o líquido, do ar para o vidro líquido, houve refração. Do líquido para o vidrinho lá dentro, não vai haver mudança nenhuma, pois eles têm o mesmo índice de refração. A luz não sofre refração ao passar do meio líquido para a lâmina de vidro. Sim, não sofre. A luz que se propaga no meio líquido não sofre reflexão ao incidir na lâmina de vidro. Não, ela passa como se nada tivesse acontecido. A luz sofre desvio ao passar do líquido para a lâmina e desta para o líquido, porque a velocidade da luz dos dois meios é diferente. Não sofre nada. É falso. Olha só, essa questão é o mesmo raciocínio da anterior, só que aquela lá era das antigas, né? No circo da física, o show de ilusionismo, no qual o mágico gafanhoto utiliza fenômenos físicos para realizar o truque, é uma das atrações mais esperadas. Ele caminha sobre as águas de uma piscina, deixando surpresos os espectadores. Mas como ele faz isso? Na verdade, ele caminha sobre uma plataforma de acrílico, índice de refração 1,49, que fica imersa a alguns centímetros na água, índice de refração 1,33. Note, os índices estão diferentes. Do acrílico está 1,49 e o da água 1,33. O truque está em fazer a plataforma de acrílico ficar invisível dentro da água, colocando alguns solutos na água. Lembra, para ficar invisível o potinho lá dentro, ele teve que ter um índice de refração igual o do líquido onde ele está imerso. O acrílico ele está imerso na água, só que a água tem um índice de refração de 1,33 e o acrílico 1,49. Mas quando ele coloca o soluto, então, na água, ele faz com que esse índice de refração da água fique quanto? Fique 1,49. Daí o acrílico vai ficar invisível lá dentro. Vamos ver? Por causa das condições em que o truque ocorre, o mágico, ao olhar para o fundo da piscina, como mostra a figura, não vou colocar a figura, não precisa, ele está fora da piscina olhando o fundo da piscina. Verá a imagem do fundo da piscina na posição real em que o fundo se encontra. É a questão do peixe. Ele vê o peixe ou a imagem do peixe? A imagem. Ele vê o fundo da piscina ou a imagem do fundo? A imagem do fundo. Numa posição mais em cima ou mais embaixo? Mais em cima. Uma imagem virtual. E então o item se faz falso. 02. A plataforma de acrílico fica invisível, porque o índice de refração da água é maior do que o índice de refração do acrílico. É falso também. Não é por isso que ele fica invisível. Vai ficar invisível só quando os dois índices forem idênticos ou bem próximos. Por causa da plataforma de acrílico, a luz não sofre o fenômeno da refração ao passar do ar para a água. Calma. Ó, o raio de luz vindo do ar para água, que no caso ali meu é a glicerina, sofre sim refração.
Mas quando o raio já está na glicerina e passa para o vidrinho lá dentro, daí não vai sofrer nada. Mas do ar para a água, sofre refração sim. Então o item se faz falso. Nas condições em que o truque acontece, não é possível ocorrer o fenômeno da reflexão total na superfície de separação entre o acrílico e a água. O truque acontece só quando os índices são iguais. Lembra, para acontecer reflexão total, o raio de luz tem que ir do maior índice para o menor índice, mas agora eles são iguais. Então, é verdadeiro. Não vai acontecer reflexão total. Quando o truque acontece. O que é o truque? A plataforma de acrílico ficar invisível lá dentro. Tá? E quando isso acontece? Quando o acrílico tiver o mesmo índice de refração da água. E como ele transformou essa água no mesmo índice de refração do acrílico? Colocando solutos. A plataforma de acrílico fica invisível aos olhos, porque a luz não sofre o fenômeno da refração ao passar da água para o acrílico. Aí sim, quando a luz está indo... Opa, isso aqui é outro vídeo. Quando a luz está indo da água para o vidrinho lá dentro, no caso o meu é a glicerina fazendo o papel da água, não vai haver refração. A plataforma de acrílico fica invisível, porque a luz não sofre a refração. Exato. 32. Nas condições em que o truque acontece, a razão entre o índice de refração da água e o índice de refração do acrílico é igual a 1. Sim! O que quer dizer a razão entre o índice de refração da água e do acrílico ser igual a 1? Quer dizer que eles são iguais. Uma coisa dividida por ela mesma é igual a 1. Então, é verdadeiro. Essa aula resolveu bastante exercício. Rapaz, você não imagina o tanto que eu demorei para filmar essa aula. Ele já entrou aqui umas 12 vezes, tá? Eu deixei só uma lá porque tinha explicado muita coisa naquele item lá. Eu peço desculpa, tá? Mas faz um bom mapa mental dessa aula. Tem bastante informação. Foi um prazer dar aula para os senhores. Tchau!